a Deus que não mereço tudo aquilo que Ele fez por mim, que sua misericórdia foi quem me trouxe aqui, que sua bondade e sua compaixão me alcançou. Eu disse a Deus: sou falho, imperfeito, e às vezes eu erro demais. Sou limitado, tão pequeno e até incapaz de conseguir lhe agradar de todo o coração. Eu disse a Deus que o meu maior desejo era sempre cumprir o seu querer, e por mais que me esforce, muitas vezes não consigo nele obedecer. Disse a ele com sinceridade: abra mão de mim. Mas Deus me disse: Josafá, o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas, e em meio às tuas fragilidades sentirás minha grandeza. Quando tu pensares que tudo chegou ao fim, eu tenho solução. Aí no encerramento do congresso eu te renovo, pois eu paguei um alto preço pela tua vida. Eu fiz um grande investimento e não posso perder. Vou perdoando os teus defeitos, vou perdoando as tuas falhas, vou perdoando as tuas fraquezas, pois eu quero usar você. Eu vou usar você, capacitar você, vou te dar unção, vou te renovar, depois vou te encher, e através da tua vida, moça, rapaz, eu vou fazer milagres, milagres, milagres. Vai fazendo a minha vontade, adorando o meu nome, mesmo você sendo falho, mas eu te amo. Ah, como eu te amo. Será que você poderia fechar os olhos comigo para imaginar o amor de Deus? Oh, glória! Se não fosse o meu amor, aonde você estaria? Se não fosse o meu amor, nessa noite você não estava aqui. Se não fosse a minha mão sobre a tua vida para te proteger, para te defender, com certeza você não sobreviveria. Olha ele falando contigo. Quando você pensa em parar, eu te renovo, renovo, renovo. E se um dia você vier a fracassar, eu te levanto, sou o teu amigo. Então descansa.
acalenta. É a minha mão que te protege, te defende, que te livra, que te guarda do mal. Sinta a minha mão aí, segurando você. Olha a minha mão aí, sustentando, protegendo, defendendo, te livrando, renovando a tua alma. É por isso que você está aqui para me adorar. Sou teu amigo. Eu sou teu Deus. Glorificado, exaltado o nome de Jesus para todo sempre. Depois de um louvor tão sugestivo, tão bonito, tão inspirado, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quem está falando aqui é o pastor Isaías Oliveira Soares, e é um prazer poder voltar. Já estou vendo aí que alguns já estão clicando e até saudando. Eu retribuo essas saudações todas de vocês. E a live de hoje eu vou abordar o assunto os pecados que se cometem na esfera espiritual. Ontem vimos os pecados cometidos na esfera emocional. Haja visto que tenho começado, anteontem começamos a falar sobre o indivíduo, o ser, como um todo, espírito, alma e corpo. E esses três mundos, às vezes impenetráveis e indescritíveis, muitas vezes. Por isso que eu estou trazendo aqui este conteúdo. Haja visto o pastor Isaías, além de ter os cursos dois cursos bacharéis em teologia, um em português e outro em espanhol, mestrado em teologia em português, e também licenciatura em letras, português, inglês, literatura, filosofia, e também, eu estou falando espanhol, também curso de psicanálise clínica, e por isso eu estou trazendo para que todos entendam que os pecados que se cometem estão nessas três esferas: no espírito, na alma, que é as emoções, e no corpo. Amanhã a gente vai ver sobre o corpo. E a leitura bíblica que eu trouxe para esta oportunidade, são vários textos que eu vou ler aqui. O primeiro é Gênesis 6, verso 12. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Olhe bem, foi o próprio Criador do homem que viu que a terra estava corrompida. Quando eu falo aqui corrompida, toda a carne corrompida, se refere aos indivíduos, o ser completo, espiritual e corpo. O outro texto está em Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, diz assim: descobri também que, embora Deus tenha criado o homem perfeito, mas ele buscou muitas invenções. Aqui é o sábio Salomão que faz essa extraordinária afirmação. Depois tem Tiago capítulo 3, verso 16, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Olha bem que é uma coisa própria do ser humano, a inveja, a ambição, que é uma das características que fazem parte dos sentimentos que caracteriza o homem, o ser humano, como ser emocional. E 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, que eu tenho citado várias vezes nessas lives, aí diz assim o apóstolo Paulo, que o próprio Deus que nos dá a paz, faça com que vocês sejam puros e completamente dedicados a Ele, e que todos o seu ser, espírito, alma e corpo, seja conservado íntegro e sem culpa na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, vamos situar o tema que vou mencionar esta noite no tempo e no espaço. Você está vendo o que Deus viu,
E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido, e seu caminho sobre a terra. Quando Moisés escreveu toda a carne havia corrompido, ele está se referindo ao ser humano como um todo, espírito, alma e corpo. Você sabe que o livro de Gênesis foi escrito por Moisés, né? O espírito é a parte mais profunda e íntima do ser humano, que faz com que o indivíduo seja mais que um corpo, um ser em 3 esferas: a espiritual, emocional e carnal, conforme eu já falei um pouco mais atrás. Scofield, que é uma Bíblia muito boa, que eu a tenho, comentou nas notas de sua Bíblia que, sendo o homem espírito, é capaz de ter conhecimento de Deus e comunhão com Ele. Sendo corpo, tem através dos sentidos conhecimento do mundo. Nesta live, veremos as relações do espírito e as suas faculdades e como administrar o próprio espírito para o cumprimento de suas funções naturais, conforme Deus estabeleceu. Então, para que possamos entender, eu vou ratificar aqui o que é que se entende por espírito humano. Olha que não é Espírito Santo. Espírito humano. Olha, tem espírito humano, espírito da palavra, Espírito Santo. Então, aqui é o espírito humano. É uma das circunstâncias da criação de Deus para o ser humano. Na Bíblia, a palavra espírito deve ser interpretada dentro do seu contexto para que seja entendido o seu real significado. Aí temos vários textos: Mateus 27:50, Lucas 8:55, Lucas 24:39, Jó 12, verso 10, Jó 32:8, 1 Coríntios 14:15, Isaías 26:9. O espírito humano é mais que a simples respiração ou fôlego de vida. É a parte principal que o habita, o habilita a ter comunhão pessoal com o seu Criador, mediante a salvação em Cristo e a interferência do Espírito Santo. É o Espírito que vivifica a alma e dá-lhe consciência de Deus. Mediante Cristo, é Ele que nos relaciona com Deus na oração, na adoração e na comunhão. Das criaturas de Deus, só o homem possui espírito, o que torna singular no reino físico, como está em Jó 12, verso 10. Conclusão: o espírito humano é o ponto de contato, assim, com Deus. É através do meu espírito que tenho consciência de Deus e me relaciono com Ele. Deus é espírito e só podemos perceber Deus no espírito. No Novo Testamento, a palavra se refere a palavra que se refere a espírito é pneuma, que é o mesmo de pneu, pneumático, que é ar, que é sopro. O termo pode se referir à parte imaterial da personalidade humana, como está em 1 Coríntios 7, verso 1 e verso 34. O próprio ser da pessoa, 1 Coríntios 16, 18, 2 Timóteo 4, 22. E, mais especificamente, a fonte do discernimento, como está em Marcos 2, 8. O discernimento das emoções, como está em João 11, 33. E da vontade. Está vendo? Com o advento do pecado, todo o gênero humano foi degenerado. Espírito, alma e corpo, pois formam um todo. O pecado afetou todo o gênero humano de uma forma integral. Nada sobrou, ficou tudo contaminado. Tudo foi degenerado, né? Até eu gosto de usar o verbo gerar, tá vendo? Degenerar e regenerar. Deus gerou, o pecado degenerou, veio Jesus para regenerar. O pecado acontece geralmente nessas 3 esferas na existência humana. Toda vez que se peca nessas 3 esferas. Na esfera do espírito, na esfera da alma que envolve os sentimentos e emoções, e na esfera do corpo, que é a carne. Ok?
Pois bem, o pecado na esfera espiritual dos indivíduos. Vamos ver isso aqui agora mais precisamente. E eu vou pegar aqui Marcos 7, verso 18 a 23. E nesse texto aqui, Jesus mencionou 13 tipos de pecados. 8 dos quais são cometidos na esfera do espírito. Aí começa, número 1, a avareza, que é o substantivo, e avarento, aquele que pratica avareza, ou aquele que é avarento. Qualidade ou característica de quem é avarento, de quem tem apego excessivo ao dinheiro e apego excessivo às riquezas. Esse é o avarento. E o que a Bíblia diz? 1 Timóteo 6,10 diz assim: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Então, todo avarento, e se for crente, porque logicamente eu estou falando aqui que esses textos foram escritos, não foram para o mundo não, foram escritos para a igreja. Então Paulo escreveu a Timóteo é o quê? Pastor de igreja. A gente não pensar que certos pecados é lá para o pessoal do mundo, mas temos que ter um senso de discernimento, que tem palavras que Deus fala com a igreja, fala conosco, com seus filhos. Ó, 2 Crônicas 7,14. Siga o meu povo, tá vendo? Tem pregador que prega lá por fora, para os ímpios, mas aí, siga o meu povo, ele chamou ele pelo nome, se humilhar. Quer dizer, coisas que só acontecem com o povo de Deus. Pois bem, então, o segundo pecado aí é as maldades, já está no plural. O que significa isso aqui, pastor? Maldade é comportamento de quem busca prejudicar ou ofender, é desumanidade. Isso aqui é maldade. E onde não tem maldade, minha gente? O ser humano, todo mundo tem em algum momento alguma postura de maldade. E 1 Pedro 2, 1 a 8, ele faz uma série de advertências para todos nós. E aí eu peguei um versículo que diz assim: livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e de todo tipo de maledicência. E ainda Provérbios 11, verso 17 fala assim: ó, quem age com bondade faz bem a si mesmo, e quem pratica maldade acaba se prejudicando. Eu ontem falei que todo pecado que se comete, eu, você, todo mundo, é uma semeadura, são semeaduras. E a Bíblia diz: aquilo que a gente semeia, a gente colhe. Se você semeia mandacaru, vai colher espinhos. Você semeia cansanção, não vai colher alface. E quem semeia vento, como diz Oséias, colhe tempestade. Então, vamos ter cuidado, porque todos esses pecados semeados têm uma colheita. E não é boa, não. E olha, se você pegar, transliterar essa semeadura espiritual para a semeadura da lavoura, por exemplo, o feijão, 3 meses, o milho, 5 meses, a mandioca, 1 mês, a laranja, 3 anos, a manga, 3, 4 anos, a jaca, 10 anos. Cada fruta tem um tempo de colheita. Então, tem pecado que você comete, não colhe logo, não. Isso é muito interessante que a gente tenha essa noção. Aí o Salmo 101, verso 7 diz assim: o que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Então, não sei nem você querer tirar esses maldosos da igreja, porque ele próprio, ou os próprios enganos que ele pratica, vai tirá-lo de lá da igreja. O quarto pecado aí é chamado dissolução. Na Bíblia, a palavra dissolução pode significar depravação moral, imoralidade ou uma natureza perdida. Está vendo? As palavras, toda palavra tem vários sentidos. O dicionário etimologia, que é o que trabalha com a origem das palavras, dão essa variedade de sentido, porque ela vai ganhando sentido de acordo com o tempo que vai passando. É igual nós.
E Efésios 4, verso 18 e 19, Paulo fala assim, ó, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregam ou se entregaram à dissolução. Você vê que um pecado é como um fator dominó, um vai chamando o outro. Então, ó, Deus nos guarde, né? O quinto pecado aí, cometido na área do espírito, é a inveja. Na Bíblia, a inveja é um sentimento destrutivo e maléfico, que corrompe a alma. E considerado uma doença da alma e um dos 7 pecados capitais. Gente, inveja, pastor Isaías, já fui tão vítima de inveja. Eu trabalhei em vários colégios, pastoreei 23 igrejas, já morei em várias cidades, já conheço a África, vários países da África, conheço aqui a América do Sul, vários países, conheço os Estados Unidos. E esses lugares todos, na escola, eu lecionei 28 anos, fui vítima de ciúme de diretoras, de professores, colegas. Gente, e em igreja que eu trabalhei, já fui vítima até de gente que invejava de mim como o pastor que saiu. É incrível isso aqui. E não sei se vocês conhecem aquela historiazinha da cobra e o vagalume. Conta-se que a cobra começou a perseguir o vagalume. E um dia o vagalume parou e disse: ô cobra, vou te fazer 3 perguntas. A cobra respondeu: pode fazer, eu vou te comer mesmo. Pois não. A primeira pergunta é: eu pertenço à tua cadeia alimentar? A cobra disse: não. Segunda pergunta: eu já te fiz alguma coisa? Também não. Terceira pergunta, disse o vagalume: e por que você me persegue? O que a cobra respondeu: eu te persigo porque eu detesto ver você brilhar. Tá vendo? Às vezes a inveja não é bem porque quer ser igual a você, não. Porque se ele quisesse ser igual a você, seria uma boa ideia, porque vidas inspiram vidas. Mas não é. O invejoso, ele se sente mal em ver você brilhar, ver os seus caracteres emocionais, caracteres psicológicos, a sua formação, o seu conteúdo linguístico. Isso aqui, gente, está em todo lugar, viu? Até dentro da igreja. E Pedro, na sua carta, a primeira carta 2, verso 1, diz assim: portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. E Tiago 3,16 diz assim: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Que Deus te guarde, te proteja desse espírito de inveja que deve estar perto de você em alguém. O 6º pecado aí é a blasfêmia. Blasfêmia é falar mal de Deus ou das coisas de Deus. Blasfemar, que é o verbo, significa insultar ou difamar Deus, dizendo mentiras sobre Ele. Oh, gente, isso aqui, quando é feito por um pecador que não conhece, o ímpio, até a gente admite, mas às vezes essas blasfêmias acontecem dentro da igreja, com próprios crentes. Quem blasfema mostra desprezo por Deus. Em Levítico 24, 10 a 23, temos um longo texto. Eu peguei um versículo que diz: aquele que blasfemar o nome do Senhor, certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará, assim o estrangeiro como o natural. Blasfemando o nome do Senhor será morto. Era a forma que o Antigo Testamento punia os blasfemadores, com a morte, com apedrejamento. Isso era terrível isso aqui. E em Mateus 12, 31 e 32, Jesus fez uma séria advertência. Ele falou sobre palavras frívolas, aquelas palavras que não têm sentido, que às vezes são até palavras de baixo calão, palavras que ofendem, ofensivas, palavras doentias. E aí ele fala assim, ó: por isso, por essa razão, pela razão das palavras terem poder,
vos declaro, todo o pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não lhe será perdoada, nem neste mundo, nem no vindouro. Então, olhe bem, gente. Você blasfema, você será perdoado. Você comete outros pecados, você será perdoado. Mas se o indivíduo blasfemar contra o Espírito Santo, aí ele está com a sua condenação lavrada. Ele determinou a sua própria condenação. E Deus guarde e nos livre. Cuidado, gente. O sétimo pecado aí é a soberba. Na Bíblia, a soberba é um pecado capital que se caracteriza por orgulho excessivo e arrogância, levando a autodestruição e afastamento de Deus. Essa questão de soberba, gente, o que tem de gente soberba, mulheres soberbas, homens soberbos. E Provérbios 16, 18 tem uma palavra para todos nós aqui, diz assim, ó: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Tá vendo? Então, toda vez que a pessoa se comportar com soberba, ele está se licenciando, se inscrevendo para a queda. Ó, repito, da soberba procede a ruína e da altivez do espírito a queda. É outra versão. Estou citando aqui, a soberba precede, quer dizer, antecipa a ruína e a altivez do espírito a queda. Que Deus nos guarde, nos livre de sermos soberbos. O oitavo pecado aqui é a loucura. Olha, loucura aqui não é aquele estado mental que leva as pessoas a ser atendidas por um psiquiatra, ou tomar um remédio, ou é internado no manicômio. Aqui é outra coisa. Na Bíblia, a loucura pode significar 5 coisas. Vou citar aqui para vocês. Primeiro, tem uma visão distorcida da realidade. Você vê que não é nada a ver com o doente mental. Segundo, tomar decisões erradas. Terceiro, perder o juízo. Agora tem a ver com o doido. Quarto, viver uma relação correta, ou viver sem uma relação correta com Deus. E quinto, pecar deliberadamente contra Deus. Então, olhe bem, só tem aqui o item 3, que é perder o juízo, que na linguagem aqui do Nordeste é aquele que rasga dinheiro, come fezes ou come cocô, ou atira pedra. Esse perder o juízo, mas aqui não tem nada a ver com esse tipo a loucura que fala aqui, são das pessoas que estão bem, estão na igreja, estão ali, são pessoas até íntegras, pessoas até que têm um know-how de princípios. Mas, de repente, olha o que Paulo fala na sua epístola aos Coríntios, na primeira epístola, 3, versos 18 a 20. Não se enganem. Se algum de vós pensa que é sábio, segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. É uma questão até individual. Você ter que ser sábio, você tem que se tornar louco. Entendeu? Uma coisa parece estranho, né? Mas é como se você tem todo o poder na sua mão, você vai se despir de tudo que você tem para cada humildade. É isso que Paulo ensina no capítulo 2 de Filipenses: tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas despiu-se, despojou-se e se humilhou até a morte. Então, gente, aqui vem, porque a sabedoria deste mundo é loucura, o que Paulo explica aqui. Loucura aos olhos de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na astúcia deles, e também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que são fúteis. Voltando para o texto de Marcos 7, 18 a 23, onde Jesus mencionou 13 tipos de pecados, 8 dos quais são cometidos na esfera do espírito. E ao concluir seu discurso, Jesus disse assim:
todos estes males procedem de dentro do homem e contaminam o homem. Está vendo? E Jesus também fala sobre isso aí em Apocalipse 22. Mas voltando um pouco aqui ao texto de Jesus, lá em Marcos, ele estava dirimindo umas dúvidas que os apóstolos pensavam que o que contaminava o homem era a comida que eles comiam. Como muita gente pensa hoje, que como faz mal. Mas não. O Senhor quis dizer que o que contamina o homem é o que sai do homem. São os pecados que estão na área emocional e na área espiritual. Então, todos esses pecados vêm de dentro do homem e contaminam o homem. E lá em Apocalipse 22:15, Jesus fez uma afirmativa extraordinária. Ele diz assim, mas, em língua portuguesa significa conjunção adversativa, e ela só aparece quando interpõe uma situação nova ou diferente, do tipo, estava com muita sede, bebi muita água, mas a sede não passou. Então aqui mas ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os fornicadores, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e pratica mentira. Aqui, Jesus menciona 6 pecados, mas somente 3 acontecem na esfera do espírito, que é os cães, os feiticeiros e os idólatras, que vamos ver com vocês aqui agora. Os outros pertencem à área emocional, a gente já viu ontem, e os que pertencem à esfera carnal, veremos amanhã na nossa live. Então, os cães, quem são os cães, gente? Cães, não é o cachorro que ladra na sua porta, que urina no posto, não, que cuida da sua casa, não. Na cultura bíblica, o termo cães era frequentemente usado de forma figurativa para descrever pessoas impuras e indignas ou más. Está vendo? Não era uma referência literal aos animais, mas uma metáfora que transmitia desaprovação e desprezo em relação a certos comportamentos ou características. Mas o termo cães, na hermenêutica bíblica, também representa os falsos mestres, os falsos ensinadores. E Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, verso 9, diz assim, vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Está vendo? Aí vem também, segundo Crônicas 16:9, porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para dar força àquele cujo coração é totalmente dele. Nisto você cometeu uma loucura, pois isso de agora em diante haverá guerra contra você. Então, tem coisas que você semeia, eu já falei, todo pecado é uma semeadura. Então, cães aqui são esses elementos, esses crentes, não é descrentes não, crentes, pessoas impuras, tem muitos crentes na igreja que são impuros. Você deve conhecer alguém, eu conheço alguns. E indignas, e mais, tem pessoas más. A mal vem da estrutura biopsicológica da pessoa, pessoa malvada, perversa. Até no púlpito a gente vê isso. Irmãos com dá testemunho lá, você não dá glória a Deus, não, aqui você veio aqui para fazer o que aqui? Quer dizer, ele tem essa postura grosseira, como aquele irmão lá em São Paulo, num culto festivo, o pastor foi dar oportunidade a ele. Ele subiu ao púlpito, leu a parábola do filho pródigo, depois botou a mão na cintura e falou, tem coisa na Bíblia que eu fico com ódio, uma raiva. Esse aqui é uma situação. Como é que um pai, o filho pede a herança e ele feito um besta vai dar? Tá vendo? Mostra que essa pessoa vivia um caos de maldade, de perversidade. E tem muita gente assim na igreja. Que Deus nos guarde, nos livre, gente. Tá bom? E Romanos está dizendo aqui que quem não vive no Espírito, logicamente, não tem nada a ver com Deus. Então, vigia, viu, irmão? E segundo Crônicas, que eu já falei, agora, quando essas pessoas, servas de Deus, se
tornam pessoas impuras, indignas ou más, elas se tornam cães, do que se refere aqui o texto. Aí eu volto a repetir, cães aqui não são os pecadores não, são os crentes dentro da igreja, aqueles que são mais perversos, entendeu? Vida atrofiada, e os que se dedicam a ensinar errado. Os falsos ensinadores. Cuidado. Depois vem aqui, segundo, os feiticeiros. É também o pecado cometido na área do espírito. Feiticeiros são os que praticam a feitiçaria. E o que é feitiçaria? Tá vendo? Feitiçaria é o uso de técnicas e instrumentos para manipular a energia psíquica das pessoas e a natureza. A feitiçaria é uma quebra dos mandamentos de Deus. Deus não tolera feitiçaria. Algumas práticas consideradas feitiçaria, você não nem sabia, vou mostrar aqui agora, são esoterismo, leitura de mão, leitura de cartas, adivinhação, magia negra ou branca, consultar espíritos ou anjos, consultar mortos e rituais de cura ou curandeirismo. Todas essas práticas estão envolvidas na feitiçaria. E muita gente não sabe, ó. Às vezes até certas igrejas utilizam esse mecanismo para lavagem cerebral, para levar as pessoas, para vencê-las nas suas mentes, nos seus instintos, a fazer alguma coisa. Essa energia psíquica que é monitorada por essas técnicas do candomblé e da feitiçaria. Agora, o que a Bíblia fala sobre isso, pastor Isaías? Por meio de 2 Coríntios 36:6, a gente vai ver o rei Manassés. Ele é condenado por suas próprias muitas práticas malignas, incluindo a feitiçaria. Você conhece isso aí? O rei Manassés. Ele queimou seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Hinnom, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçaria e tratava com médiuns e feiticeiros. Fazia continuamente o que era mal perante o Senhor para provocar sua ira. Felizmente, Deus mandou ele para o cativeiro, depois que quando ele entendeu, aí se arrependeu e Deus perdoa. Deus é um Deus maravilhoso, sua misericórdia não tem fim. O terceiro pecado aí é os idólatras. São os adeptos da idolatria. Aqueles que dão vazão aos ídolos, que admitem os ídolos. Agora, pastor, o que é idolatria? Eu vou explicar, porque é um pecado que atinge frontalmente a soberania e santidade de Deus. O primeiro dos 10 mandamentos, dado a Moisés, estabelece: não terás outros deuses diante de mim. Aprendemos também que esse mandamento ensina a eterna autoridade do Criador. A Ele pertence a glória, o poder e a honra. Portanto, idolatria é rebelião contra Deus. Se a idolatria é uma afronta a Deus, pois consiste em desviar a adoração que lhe é devida para rendê-la para outras entidades. Por isso que Deus não tolera. Isso aqui mexe com Deus. Agora vou mostrar a vocês aqui vários tipos de idolatria. Tá? A palavra idolatria é um termo genérico que se refere a práticas de adoração a ídolo, mas não só isso. Tem que pensa que idolatria é só adorar uma imagem de escultura. Não. Aí vamos ver aqui pelo menos alguns desses tipos de idolatria. Aí vem primeiro a idolatria egolátrica. O ego, é você adorar o seu ego, é o seu ser interior, aquilo que somos, na maioria das vezes, e aí queremos impor esse orgulho, esse ego, a gente ama demais esse ego, mas Deus não quer que sejamos poderosos, porque a honra e o poder pertencem a Deus. A auto-idolatria, que é a egolatria, tem sido um problema. Por isso existem hoje tantos crentes, pregadores, cantores, arrogantes, cheios de si e vazios de Deus.
são assim arrogantes, chegam no púlpito, não tem nada para dar para o povo. Não dá para competir com Deus, ou você diminui o seu eu e deixa Deus agir, tomar o comando da vida, ou vai encher o eu de autossuficiência, prepotência, até esse comportamento de autodestruir. Segundo tipo de idolatria que tem aqui, é a idolatria religiosa. Só existe uma fábrica de Deus no coração, como dizia Calvino. Ele está sempre em atividade. Todo ser humano tem essa vontade de ser venerado, ser adorado, ou também de adorar alguém. Até mesmo quando chegamos a estar fazendo a obra de Deus, mas no coração adoramos a religiosidade. É quando achamos que nossa igreja é a melhor de todas, ou a mais certa. Isso acontece com muita gente. Ou mesmo o nosso pastor é uma espécie de papa, com credencial de impecabilidade. Não é assim não, mas existe, gente. É quando divinizamos homens e mulheres de Deus como profetas, infalíveis, e adquirimos com estes uma relação de estilo da falsa profecia de Jezabel, da igreja de Tiatira, onde os crentes a aceitavam e davam espaço a ela. Ó, aquelas igrejas representam 7 tempos da igreja aqui na terra. E acontece hoje, hein? Essas profetisas, esses profetas que estão na igreja são venerados. Alguns até oram no fundo de cozinha. Eu enfrentei com muitos problemas em vários lugares com esse tipo de profetisa. E quando adoramos os nossos dons e talentos, colocando acima de tudo, aí nós somos fadados ao fracasso. Há um falso Deus hoje que podemos denominar de sincretismo e pluralismo religioso. Ele está presente nas igrejas das mais variadas formas, seja filosófica ou religiosamente. Tem gente assim, tem igreja que tem membros. Eu trabalhei numa igreja que tinha uma moça que cantava, e todo dirigente sentia na obrigação de dar todo o culto, era chamada aquela moça para cantar. Isso é idolatria. Depois vem a idolatria tecnológica. O avanço da tecnologia, especialmente a chamada inteligência artificial, tem tomado espaço em nossas vidas. Mas ela vai muito além disso, viu? Procurando dominar todos os aspectos do nosso cotidiano e se tornando quase um status de divindade, no sentido de importância e prioridade. Muitos já não levam a Bíblia ou a harpa para a igreja, ou o cantor cristão. Levam o celular. Na hora do culto, sobe o celular, tem ali a Bíblia, tem ali, já não leva. Mostra que estamos vivendo uma época realmente de desvalorização da Bíblia. Pois não. É bom lembrarmos que a tecnologia do futuro irá potencializar a implantação do anticristo, quando a própria imagem da besta, segundo os especialistas, será algo voltado para a tecnologia, pois a mesma irá até mesmo verbalizar. Então, a gente já está vivendo esse preparo. Ainda não é o tempo do anticristo, porque a igreja está aqui na terra. E o anticristo não pode se manifestar quando a igreja estiver aqui. Mas, já se caminha, se pensa nesses avanços digitais. Lá onde eu moro, o condomínio, a entrada é via íris dos olhos. Olho, o portão se abre. Se ninguém está perto. Então, vamos ter cuidado. Agora vem a idolatria política, também acontece, está acontecendo isso na igreja. Sim, ela também existe. Desde que começaram a divinizar Nimrod, olha que não é coisa nova. Eu sempre estou falando aqui, nada novo debaixo do céu. Estou pegando aqui as palavras de Salomão. Nada novo debaixo do céu. O que é hoje, já foi. Quando divinizaram Nimrod, tornando quase o semideus, até o dia de hoje, dessa forma. A idolatria continua aí, essa idolatria política. Isso porque os grandes líderes adoravam a si mesmo. Veja Nabucodonosor o que é que ele fez. Ele fez aquela grande obra, a cidade de Babilônia, aquele piso, ladrilhos, ele mandou escrever lá, Nabucodonosor sou eu. Tá vendo? Nabucodonosor sou eu. Quem passava por ali
tinha que ler aquelas frases, e era uma forma de intimidar as pessoas. Mas o que aconteceu com ele? Ele acabou indo para o mato, comer erva como boi durante 7 anos, até quando ele se humilhou. E graças a Deus, Deus lhe perdoou também. Depois vem o quinto tipo de idolatria aqui, a idolatria de Mamon. Vem em decorrência da primeira. Sei que devemos ter as coisas, mas elas não podem nos possuir. E quando queremos satisfazer nossas vontades e desejos, e também queremos usufruir as coisas, possuí-las de uma forma desordenada. Quando criamos um amor por elas, maior do que elas é Deus. A gente tem que ter cuidado, porque a Bíblia diz: onde está o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Tem pessoas que querem adquirir as coisas, e muitos vão para a igreja e não são nem salvos. Vão porque querem economizar, querem adquirir bens. Vamos ter cuidado, gente. Êxodo 20, verso 2 e 3 diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. E Colossenses 3, 5, no Novo Testamento, fala: assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Então vamos ter cuidado, porque esses pecados todos mencionados nessa live ocorrem no espírito humano. Isso aqui, gente, é para a gente parar e meditar e pedir a misericórdia de Deus, viu? Play by you. Simão! Eu sou quem te viu e quem te vê não consegue compreender. O milagre foi tão grande que a própria medicina não consegue entender. Quem te viu e quem te vê não consegue compreender. O milagre foi tão grande que a própria medicina não consegue entender. Todo mundo conhecia aquele coxo que na festa aleijado de dar dó. Perto do portão formoso ali sentado, ele pedia algo pra sobreviver. Dinheiro eu não tenho não, mas o que tenho eu lhe dou. Assim falava Pedro João daquele homem. Em nome de Jesus agora você pode andar. O milagre aconteceu, pode glorificar. Quem te viu e quem te vê não consegue compreender. O milagre foi tão grande que a própria medicina não consegue entender. O milagre foi tão grande que a própria medicina não consegue entender. Um irmão tinha morrido, já fazia 4 dias, já estava a ferver. Tudo estava acabado, não tinha mais solução, não tinha mais nada a fazer. Jesus confunde a medicina e os fariseus e disse: mata se tu creres em mim, verás a glória de Deus. Aleluia. Jesus disse: tira a pedra que eu já vou operar. Lázaro, venha pra fora, me glorificar. Quem te viu e quem te vê não consegue compreender. O milagre foi tão grande que a própria medicina não consegue entender. O milagre foi tão grande que a própria medicina não consegue entender. O irmão estava doente, já fazia muito tempo, muito sangue a derramar. Já tinha gastado tudo, não existia remédio que pudesse lhe curar. Mas Jesus ia passando no meio da multidão, logo aquela mulher sentindo no coração o desejo de tocar nas suas vestes. Jesus sente e declara: de mim sai o poder. E a mulher logo ficou curada e começou a dizer: quem me viu e quem me vê não consegue compreender. O milagre foi tão
própria medicina não consegue entender. Mas quem me vive, quem me vê, não consegue compreender. O milagre foi tão grande que a própria medicina não consegue entender. É desse jeito que Jesus faz, meu filho. Aleluia! O irmão estava doente, já fazia muito tempo, muito sangue a derramar. Já tinha gastado tudo, não existia remédio que pudesse lhe curar. Mas Jesus ia passando no meio da multidão, logo aquela mulher sentindo o coração o desejo de tocar nas suas vestes. Jesus sente e declara: de mim sai o poder. E a mulher logo ficou curada e começou a dizer: quem me viu, quem me vê, não consegue compreender. O milagre foi tão grande que a própria medicina não consegue entender. Mas quem me vive, quem me vê, não consegue compreender. O milagre foi tão grande que a própria medicina não consegue entender. Refletindo agora no final dessa live, eu fiz aqui alguns pontos que eu quero chamar a atenção de vocês. O primeiro aqui é: acabamos de conhecer como o gênero humano foi degenerado por inteiro. E quem primeiro viu foi o próprio Deus que o criou. Porém, Deus fez perfeito. Não fez o homem perfeito. Deus viu que o indivíduo é um elemento formado em mundos, em 3 mundos, às vezes impenetráveis, já falei com vocês aqui: mundo emocional, no mundo espiritual, emocional e físico. Ele não pode fugir. Então, todos os pecados que se cometem nessas 3 esferas. Na esfera espiritual, que eu acabei de falar agora com vocês, na emocional, que é na alma, como eu falei ontem, e amanhã eu vou falar os pecados que estão cometidos pelo corpo, ou na área do corpo, na esfera do corpo. Em segundo lugar, viu também que todo pecado contra Deus acontece nas nuances desses 3 mundos. Hoje vimos, quando pecamos na esfera espiritual, que pecados cometidos, que todo pecado cometido ofende a Deus no campo espiritual. E agora, como você se coloca, meu querido assistente? Como você se coloca diante de tamanha verdade? Admite ser um pecador e caindo da graça de Deus e do perdão de Deus? Ou você fica com indiferença? Se porta com indiferença? Ou quem sabe admitindo que todo mundo é assim, todo mundo nasceu assim? Terceiro, se você admite que precisa de perdão e da graça de Deus, eles estão à sua disposição. Olha o que diz 2 Coríntios 4,16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso corpo exterior se corrompa, o interior contudo se renova dia a dia. E ainda diz lá: não temas nem te espantes, é a parte que está em Deuteronômio 31,8. Nem te espantes, o Senhor, pois é aquele que vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Então, entenda, creia que você e eu precisamos da ajuda de Deus. Mas, se você viu que os pecados foram citados aí, quem primeiro viu foi Deus. E quem nos fez? Deus. Deus nos fez com essa capacidade, até de pecar, mas também de reconhecer. Deus colocou dentro de nós 3 elementos que caracterizam o ser humano como criatura moral. Primeiro, o conceito de certo e errado, que é chamado lei moral. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Segundo, o livre-arbítrio. Deus doou para o homem. O homem e a mulher podem ir onde quiser. Onde ele quiser ir. Deus não vai botar anjo ali para
fazer você voltar, não. Deus só não pode livrar você do que você vai fazer lá. Não, você vai porque você está querendo ir. As consequências são suas. E por fim, a consciência, que é esse dispositivo divino dentro de nós, que reclama quando a gente faz errado. Então, reconheça que Deus está querendo te ajudar, você vencer também esses pecados que acontecem na área do Espírito. Pai Celestial, obrigado, Deus, por esse momento tão importante e único de poder ministrar essas palavras para essas pessoas que estão me assistindo. Eu sei que elas têm problemas únicos, que só elas mesmo têm, só elas sentem, só elas sofrem. E tu, Deus, que conhece cada pessoa, eu te peço em favor delas. Faz alguma coisa por elas aqui, Senhor. E por aquelas que vão me assistir depois nos vídeos que vão ficar aí. Que todas sejam agraciadas com aquela graça que só tu sabes agraciar. É em nome de Jesus que eu te peço e já te agradeço. Play by US. Que Deus abençoe. Estou feliz de poder ministrar para vocês. Amanhã a gente vai falar sobre os pecados que ocorrem ou que acontecem na esfera do corpo. Não perca não, tá? Fala com alguém, divulguem, convide alguém para assistir essa live. E Deus abençoe a todos que aí estão clicando. Não vou citar o nome, porque são muitos, mas Deus recompensa a todos. Muito obrigado pela assistência de vocês, tá bom?